E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre momento angular e nós vamos falar de momento angular principalmente em 3 dimensões, que é o momento angular que nós estudamos durante todo o curso, tá certo? Então, aperta o cinto aí e vamos lá. Bom, quando a gente fala de momento angular, né, nós estamos falando, claro, daquela quantidade que nós sabemos ser invariante por rotações quando o sistema é isolado. Então a gente deve começar a falar de novo sobre rotações, né? E aqui, claro, estou fazendo rotações em posições do espaço euclidiano e elas vão ter essa forma. Nós vamos pegar, por exemplo, um sistema de coordenadas xy que vai ser levado a uma matriz de rotação RIJ XJ, em que aqui eu tenho essa matriz de rotação é ortogonal, portanto ela preserva a métrica do espaço e também a norma de vetores, né? E os produtos escalares. E eu tenho também que o determinante de R é igual a 1, porque a rotação é uma transformação contínua e conexa à identidade. Forma o que a gente chama de grupo de Lie. A gente pode falar que toda matriz de rotação pertence ao grupo pertence a um grupo SON, em que aqui meu índice I vai de 1 até N. Então aqui eu estou lidando com rotações, a princípio no espaço euclidiano n-dimensional, não necessariamente em 3 dimensões. Então a gente vai generalizar. E nós vimos que a forma infinitesimal podem ser conseguidas expandindo esses caras aqui em séries de Taylor, já que eu tenho um conjunto de parâmetros que são os ângulos de rotação. Sem delongas, eu vou escrever que essas rotações infinitesimais elas são descritas por variações nessas posições que são dadas por um conjunto de matrizes JB, de componentes IJ, são lineares em X e são lineares nos ângulos de rotação. Só que os ângulos de rotação a gente coloca, como nós já vimos, numa matriz ômega AB antissimétrica. Então eu tenho ômega AB é igual ao menos ômega BA, é a matriz que tem lá dentro os ângulos de rotação. Portanto, nós temos n que multiplica n-1 sobre 2 ângulos de rotação. Por quê? Porque esse é o número de componentes independentes da matriz ômega AB. E aqui nós estamos interessados em saber sobre os geradores analíticos das rotações. E nós já sabemos também, ou seja, esse é o que nós queremos saber, mas nós já sabemos que os geradores algébricos, na representação adjunta, que nós já encontramos, são dados por esse conjunto de matrizes aqui, delta AJ, delta IB, menos, e aqui eu troco B por A. Então esses são os geradores algébricos na representação adjunta que nós já encontramos. O que significa o gerador analítico das translações? Bom, nós estamos no formalismo hamiltoniano. Essa transformação aqui tem que ser igual aos parênteses de Poisson de xi com alguma quantidade que eu vou chamar de L AB delta ômega AB. E eu quero saber quem que é esse L AB aqui. E a primeira coisa que eu vou ver é que esses parênteses de Poisson aqui são simplesmente as derivadas de LAB com relação aos momentos canonicamente conjugados PI, em que aqui eu tenho naturalmente a álgebra XIPJ igual a delta IJ e os outros parênteses todos nulos, né? XI com XI dá zero e PI com PJ também dá zero. Portanto, aqui eu tenho a derivada dos geradores analíticos com relação aos momentos conjugados às variáveis x, que aqui no caso serão os momentos físicos do sistema mesmo. Quando eu comparo essas duas equações, vou copiar e colar, eu tenho esse conjunto de equações, portanto, como a matriz ômega tem um conjunto linearmente independente de parâmetros, esses caras vão embora, portanto eu tenho essa relação aqui. Então a matriz LAB é denominada matriz de momento angular. E nós vamos ver que esse cara, quando nós formos para 3 dimensões, vai reproduzir também o momento angular exatamente como a gente esperaria que reproduzisse. E tem mais, né? Para eu pegar uma função qualquer, derivar por P
e me dá uma função linear em x, isso significa que L tem que ser linear em P e linear em x. E ainda mais que isso, eu posso substituir essa condição aqui nos geradores algébricos para descobrir qual é a forma final, né? Então o x entra, esse delta aqui ele age como uma métrica, então ele vai anular a soma em j, vai baixar esse índice e transformar em a. Maravilha. E aqui vai acontecer o mesmo, mas dessa vez o j é substituído por b e cai, vai para baixo. Portanto, eu tenho essa relação. Então nós temos aqui que essa matriz deve depender linearmente de xi, linear de xi e pj. Vocês podem ver claramente que a solução, única solução possível para essa equação aqui de cima, vai ser essa aqui. xa pb menos xb pa. Para vocês verem como é que isso funciona, é só derivar. Eu vou pegar essa expressão LAB e vou derivar com relação a PI. LAB está aqui e agora eu tenho essa derivada entra aqui e entra aqui. Portanto, agora eu tenho, olha só, eu tenho a delta BI XA e aqui eu tenho a delta AI XB. Dá bonitinho a expressão que eu tinha lá em cima. Então essa aqui é a matriz de momento angular. E a gente vai dar mais um nome. Chama-se momento angular orbital. Então, o momento angular é o gerador de rotações no sentido analítico. Portanto, o momento angular é o gerador de rotações. Vamos dar uma olhada no que acontece em 3 dimensões. O que ocorre em 3D? É um pouco mais intuitivo, né? Em 3D acontece uma coisa muito curiosa, porque ômega é uma matriz antissimétrica. E eu posso, em 3 dimensões, como nós já vimos anteriormente, relacionar matrizes antissimétricas a vetores. E como é que eu faço isso? Defino os ângulos de rotação dessa forma aqui. ΘA é igual a epsilon a BC, ômega BC, um fator meio. Essa operação aqui é uma operação de dualidade em 3 dimensões, e, portanto, o ômega AB também pode ser escrito em termos dos ângulos φ como epsilon AB índice C, θ C. Os θ são os ângulos de rotação em 3 dimensões. O ômega, como ele é uma matriz antissimétrica, nós podemos ilustrar esse cara da seguinte forma. É uma matriz 3x3, a diagonal é 0. Aqui eu tenho ômega 1, 2, portanto esse cara é θ3. Aqui eu tenho menos θ2, porque ele é o ômega 1, 3. E aqui eu tenho o ômega 2, 3, que é θ1. Então aqui eu tenho menos θ3, θ2 e menos θ1. É isso aqui que eu estou fazendo. Então, só para ilustrar, olha só. A gente já fez isso antes, mas é sempre bom revisitar. Vamos ver quem que é θ1, por exemplo. Né? θ1 é o epsilon 1 BC contraído com ômega BC. E esse cara aqui é uma soma em B e uma soma em C. Então, vou abrir a soma em B. Soma em B, eu teria 1, 2 e 3. Mas, se eu repetir o epsilon, por exemplo, epsilon 1, 1 em algum lugar, ele vira 0. Então aqui só pode ser 2 ou 3. Então eu tenho 2 aqui e 3 aqui. E aí eu tenho a soma em C, né? Só que o C não pode repetir nem o 1 nem o 2. Então aqui a única alternativa é eu ter o 3. É o único termo que sobra. E aqui eu não posso repetir nem o 1 nem o 3. Senão dá 0. Só sobra o termo 2. Epsilon 1, 2, 3 é 1. Epsilon 1, 3, 2 é menos 1. Então, perfeito. Eu tenho aqui, olha só, levando essa matriz aqui, ômega 2, 3 é θ1, tá certinho. E ômega 3, 2 é menos θ1, então está bem coerente. Tirando um que aqui está embaixo e esse está em cima, mas não tem problema. Então nós vamos usar essas relações de dualidade aqui. E como essas matrizes LAB também são antissimétricas, eu também vou indicar um momento angular que eu vou chamar de LI. E esse LI vai ser epsilon AB, L, AB, que também é um termo meio. E quando eu tenho isso, claro, o momento angular na direção 1 é o epsilon 1 AB, L, AB. Abro a soma. A soma em A eu tenho 2 e 3. E aí aqui eu tenho 3
como única alternativa. E aqui eu tenho 2 como única alternativa. Epsilon 23 dá 1. Epsilon 132 dá menos 1. Então esse cara aqui, olha só. L232 é x2p3 menos x3p2. E esse cara aqui é x3p2 menos x2p3. Eu posso simplesmente jogar um sinal de menos aqui para dentro, certo? Portanto, eu tenho aqui x2p3 menos x3p2. Esse cara aqui é exatamente igual a esse, então os dois estão somando, meio mais meio dá 1. Então esse é o momento angular na direção 1. Quando eu tenho momento angular na direção 2, vocês vão ver que ele vai ser precisamente x3p1 menos x1p3. E o momento angular na direção 3 vai ser x1p2 menos x2p1. E esse cara aqui me dão as componentes do produto vetorial, né? Por isso que eu tenho aqui um vetor momento angular, que é vetor posição, momento, produto vetorial. E se eu quiser escrever esse cara aqui vetorialmente, esse é o epsilon IJK XI XJPK, como nós já encontramos durante todo o curso em que nós lidamos com o espaço euclidiano tridimensional. Portanto, aqui a gente também pode estudar as relações dos parênteses de Poisson fundamentais envolvendo o momento angular. Eu vou fazer isso aqui em 3 dimensões, mas vocês podem fazer, claro, usando isso aqui para n dimensões, e vocês podem ver como é que isso funciona. Vamos supor, por exemplo, que nós temos uma função escalar que eu vou chamar de φ. Então, esse φ é uma função, portanto, um observável, que ele vai depender do momento e da posição, porque ele é uma função no espaço de fase. Como é que eu construo uma função escalar no espaço de fase? Eu tenho as seguintes alternativas. Eu posso pegar o x, realizar uma contração, multiplicar por um fator alfa. Eu posso pegar um fator beta, multiplicar por uma contração em p. E posso pegar um fator gama e contrair x com p. Essas contrações são produtos escalares. E também posso ter funções que dependam da ordem de x ao quadrado e p ao quadrado, de ordem superior. Por exemplo, eu posso ter x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, os objetos fundamentais são esses aqui. Vamos pegar, por exemplo, o momento angular, que é o LI. E nós sabemos, vamos usar essa forma aqui, certo? Em 3 dimensões. E eu quero saber quais são os parênteses de Poisson do momento angular com qualquer função escalar. Como nós sabemos que o LI depende de x e p dessa forma, e as funções escalares dependem dessas contrações, eu preciso calcular os seguintes parênteses fundamentais. Eu preciso calcular LI com XJ, preciso calcular o LI com PJ, depois eu preciso calcular, claramente, com x ao quadrado, com p ao quadrado e com esses aqui. Mas esses aqui já me dão os parênteses fundamentais que eu necessito. Como é que eu faço esse cálculo? Bom, substituo aqui o LI por essa expressão. Só que aí eu vou ter que substituir o J por M, porque esse X já tem J. Esse parênteses só vai ser diferente de zero com P. Esses caras aqui então são constantes para esses parênteses. E o parênteses de X e o parênteses de P com X é menos o parênteses de X com P. E esse cara me dá uma delta JK. Portanto, olha só, o delta JK vai pegar esse último elemento aqui, que é o K, e vai trocar por J. Só para me livrar desse sinal de menos aqui, eu vou trocar o M por J. Ele vai ficar bonitinho assim. O LI com PJ, faço a mesma conta. Venho aqui, pego esses dois. O J substituo por M, para não confundir. E esse parênteses aqui só vai ser diferente de zero com este elemento aqui. X com P dá delta MJ. Então, olha só, essa delta aqui, ela age como métrica, né? Os dois índices estão embaixo. Então, vai baixar esse M e vai virar J. Mas antes de fazer isso, vou trocar K por M, vai me dar um sinal negativo. E aí sim, eu venho aqui, substituo M por J, abaixo J, a delta vai embora.
Eu vou deixar assim mesmo. Se eu trocar K por J, eu ganho sinal negativo também aqui para cancelar esse sinal. Mas aí eu acho que a função do epsilon fica muito feia. Então eu vou calcular finalmente esse parênteses aqui. E eu só preciso calcular esses caras aqui. Isso me dá 3 parênteses. A rigor, esse cara aqui vai ter funções de ordem superior em x ao quadrado e p ao quadrado. Mas eu estou ignorando esse cara, portanto eu vou colocar um aprox aqui. Bom, o LI, aqui eu preciso chamar esse cara de J. Aqui eu preciso chamar de J também, porque o L está com o índice I. E aqui também vou chamar de J. Usem as propriedades dos parênteses. Vai ser 2 vezes alfa, xj para fora, parênteses aqui dentro. Esse cara também, se vocês usarem as propriedades, dá 2 vezes pj para fora, parênteses de LI pj. E esse cara aqui, o gama, vem para cá, vou ter 2 parênteses. Parênteses do primeiro vezes o segundo termo, mais o primeiro termo vezes o parênteses do segundo termo. E aí eu uso esses resultados. LI com LJ me dá esse termo. LI com PJ vai me dar esse termo. Tem um sinal negativo que vem para cá. Novamente, vem esse senhor aqui, vem para cá. E esse cara aqui é esse aqui. Também copio e colo. E esse sinal negativo vem para cá. O que acontece aqui? Vocês vão demonstrar que esse termo é zero. A razão pela qual esse termo é zero é que J e M são antissimétricos em epsilon, mas são simétricos nesse produto. E toda contração de um objeto simétrico com um objeto antissimétrico dá zero. Então esse cara aqui é zero. Vou até escrever aqui. Com esse termo aqui vai acontecer a mesma coisa. Deixa eu baixar esse J e subir esse J para vocês verem melhor. Eu tenho o epsilon KJ, que é antissimétrico, em K e J. E eu tenho PK, PJ, que é simétrico. Portanto, esse termo também é zero. E esses dois termos aqui, eu vou escrever esse segundo dessa forma aqui. Vou baixar o J, e aqui eu subo o J. E aí vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse J aqui de K. Estamos só mudando o nome. E esse M aqui, agora eu vou chamar de J. Portanto, olha só que interessante. Esse último termo, o gama, vou colocar em evidência. XJPK, coloco em evidência. Os dois termos aqui são iguais, né? Portanto, esse termo todo aqui dá zero. Os parentes de Poisson do momento angular com qualquer função escalar são nulos. Isso é o que define a função escalar, né? A função escalar é aquela que é invariante por rotações, né? E, portanto, eu uso o teorema de Noether quando eu tenho que um determinado observável é invariante por rotações. O que acontece é que esse observável vai comutar, no sentido dos parênteses de Poisson, com o gerador de rotações, né? Portanto, aqui, isso significa funções escalares são invariantes por rotações. A última coisa que nós vamos fazer é uma função vetorial. Como nós não estudamos tensores ainda, os únicos objetos que nós vamos ver por enquanto são as funções escalares e as funções vetoriais. E com a função vetorial, eu estou lidando com um objeto de componentes UI. E a gente sabe que por rotações, um vetor se transforma da mesma forma que o sistema de coordenadas. Portanto, nós sabemos como é que funções vetoriais deveriam rodar. Como é que eu construo um vetor com x e p? Eu posso pegar uma função só de x, posso pegar uma função só de p, agora com o índice em cima, e posso pegar o produto vetorial, xj/pk. E aí não tem mais jeito. Eu não tenho como construir outras coisas com x e p para dar componente de um vetor. Esse é o único jeito. E esse último componente aqui, vocês já viram, é o momento angular, LI. Ele está precisamente aqui. Portanto, a forma mais geral de uma componente vetorial é essa aqui. Aí eu vou fazer, claro, quero saber essas relações de comutação, como é que vão ser. Portanto, eu pego o U, coloco aqui, todo mundo é J, portanto eu tenho 3 parênteses. Primeiro só com X, segundo só com P e o terceiro só com L. E a bilinearidade indica que alfa e beta são constantes nesses parênteses aqui. E gama também. Nós temos 2 resultados já conhecidos, que é o L com X e o L com P. A gente vai usar LI com XJ direto e o LI com PJ. Só que agora o PJ está em cima. Eu vou usar aqui também diretamente
esse sinal negativo está aqui e esse J está em cima, né? Então ele automaticamente vem para cá. Esse aqui é o único que eu ainda não calculei. Só vou fazer uma coisinha aqui. Vou trocar o J por K. Sinal positivo. E aqui o M vai virar K também. Eu preciso calcular quem é LI, LJ. Esse vai ficar como exercício. Vocês vão mostrar que esse cara é Epsilon e JK, LK, contraído em K. Vocês vão fazer como exercício. Portanto, quando eu pegar este resultado aqui todo, apago essas duas linhas e JK, LK aqui. Quando eu coloco o Epsilon e JK em evidência, são todos iguais, não tem problema. Esse cara aqui é precisamente o U, né? Eu só errei aqui o K. Esse K aqui vai para baixo. Porque eu coloquei em evidência o Epsilon e JK com K em cima. Então eu preciso subir esse K, descer esse K. E esse cara aqui é o K. Então eu baixo esse índice, levanto esse índice, só para uma questão estética. Então essas são as relações de comutação do momento angular. Todo vetor possui essa relação de comutação com o momento angular, é por isso que eu sei que ele é um vetor. Isso tem relação com o fato de que a transformação, em termos das matrizes de rotação, de um vetor, é igual à do sistema de coordenadas. Ou seja, as componentes de um vetor se transformam da mesma forma que as coordenadas do meu espaço. Se vocês quiserem ver que esse é de fato o caso, né? É claro que o delta UI também vai ser igual, no caso em 3 dimensões, eu posso escrever JA, IJ, XJ, delta θ A, e esse cara aqui vai ser os parênteses de Poisson de UI com LA, delta θ A. Se eu fizer a mesma brincadeira que eu fiz lá em cima com esses senhores, quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é menos epsilon, aí eu venho aqui, J. Só para ficar bonitinho, eu vou baixar esse índice. Tanto esse índice I aqui também vou baixar. Essa é a forma dos geradores algébricos. E esses geradores aqui continuam sendo a definição da matriz de momento angular. Eu tenho aqui que o LA é o epsilon. AJK, XJ, PK. Vai dar direitinho. Isso aqui vai encerrar, pelo menos por enquanto, nossas aventuras com os parênteses de Poisson. Bom, pessoal, vou ficar por aqui nesse vídeo. Espero que vocês estejam fazendo direitinho as listas de exercício. Então, bons estudos e até a próxima.